Uma mulher sentia que seu esposo perdia seu interesse por ela. E pior, estava sendo infiel. Que fazer? Usou todos os meios que tinha, toda a astúcia que tinha para atrair a seu esposo, pero não alcançou nenhum resultado. Era tal sua desesperação que buscou a uma bruxa para tentar solucionar seu caso. Chegou donde a bruxa e essa lhe disse: eu posso trazer tu marido de volta. E a mulher disse: pero, que necessito fazer? Que necessito fazer? Quanto necessito pagar-te? El pago será uma hóstia. Pero, escucha bem, uma hóstia consagrada, para ser com ela um poderoso filtro de amor. A mulher se assustou. Seu coração latia forte. Parecia que ia explotar. A bruxa lhe disse: não queres de volta tu felicidade. Eu te pido tão pouco. Então, dominando o temor, a mulher disse: está bem. Se logras o resultado, eu te traigo a hóstia. Não. Pago adelantado. A mulher disse: pero... Está bem. Para alcançar a felicidade com meu esposo, minha felicidade, eu hago qualquer coisa. A bruxa lhe mirou bem nos olhos e disse: consagrada. Estás entendendo? Consagrada. E a mulher: sim, senhora. Entendi bem. Não intentes enganar-me. Eu sei diferenciar muito bem uma hóstia consagrada de uma hóstia comum. Temblando, a mulher disse: sim, eu lo prometo, eu juro. Então chegou o domingo seguinte e, mientras a gente assistia à missa, a mulher sudava frio. Chegou a hora da comunhão. Não sabia o que fazer, se acercou, entrou na fila da comunhão, tinha sua cabeça coberta com um velo, se esforçou por manter a boca seca. Abriu a boca, recebeu a hóstia, se levantou de cabeça baixa e pronto, com muita discrição, escondeu a hóstia em um paño de lino que tinha nas mãos e se foi diretamente para a casa da hechiceira. Pero no caminho, a hóstia começou a sangrar e a mulher estava tão nerviosa que não se deu conta. Hasta que unos niños le avisaron: señora, miró para atrás, su mano está sangrando, ¿usted necesita de ayuda? A mulher estava tão assustada que começou a correr, llena de pânico, e não se foi donde a casa da bruxa, sino que foi a sua casa e escondeu a hóstia que estava já ensangrentada no fundo de um baú onde guardava seus objetos personais. Aí, se sentou no piso e se quedou em estado de choque, hasta anoitecer. Esta noite, seu esposo chegou muito tarde. Sabe lá, donde a avenida. Se foram a dormir. Pero a mulher não conseguia descansar. Tinha um dolor em sua consciência por esse grande sacrilégio que havia cometido. Estava atormentada por a dúvida. E se a hóstia continuava sangrando? E mirava o baú para ver se saía sangue. E neste momento, o baú começou a brilhar com raios de luz, fazendo que a pareja se despertara e os dois viram ángeles adorando a la hóstia consagrada. A mulher se puso de rodilhas delante de seu marido e lhe confessou seu grande pecado. Irmãos, esse foi um momento bonito, porque o marido, soluçando em lágrimas, se arrodilhou também ele perante a mulher, pedindo perdão por suas infidelidades. Los dos se arrependeram de todo o passado e toda a noite se quedaram arrodilhados em adoração e reparação delante de la hóstia ensangrentada. Por la manhã buscaram al párroco de la igreja de San Esteban e lhe contaram todo o que havia sucedido. El padre foi a la casa e constatou el milagro. Então convocou a toda a gente, os paroquianos, el clero, e levaram a hóstia em procissão para a igreja.
donde passou 3 dias mais sangrando. Estava em um relicário de cera de abeja e havia sido colocada aí. A hóstia consagrada permaneceu aí durante muito tempo, até que ocorreu um segundo milagro. Depois que a hóstia havia parado de sangrar, o sacerdote havia cerrado o relicário e colocado dentro do sagrado da igreja. Pero dias depois, quando abriu a porta do tabernáculo, o envase de cera se havia roto e em seu lugar estava um envase de cristal que continha a sangue mesclada com a cera. Este é o relicário que se pode contemplar hasta hoje. É o relicário maior que foi hecho no ano 1782 e está atualmente em um trono eucarístico na igreja de San Esteban, na cidade de Santarém, Portugal. Em muitas ocasiões, a hóstia volviu a sangrar e em ella se ha visto aparecer várias imagens de Nuestro Senhor Jesucristo. Entre os testigos mais importantes desse milagre está o próprio San Francisco Javier, quem visitou o santuário antes de partir para suas missões em Índia. E também um arcebispo de Lisboa que chegou hasta romper o cuello da ampolla de cristal em seu afã de detener o flujo de sangue. A sangue sigue em estado líquido há 750 anos. Todos os anos, no segundo domingo do mês de abril, o milagre eucarístico sale em procissão desde a casa de los esposos, onde ocorreu o milagre, hasta a igreja de San Esteban. Os papas Pio IV, San Pio V, Pio VI e Gregório XIV concederam indulgências plenárias para este milagre eucarístico. O milagre eucarístico de Santarém é considerado o mais importante, depois do conhecido milagre del anciano, que é o milagre eucarístico mais estudado por muitos científicos. Salve Maria!